E aí galera, beleza? Então antes que alguém se pergunte por que o Dudu não tá aqui, é porque ele viajou. E por conta disso, a gente recebeu uma unidade da S10 pela GM, pra Chevrolet Brasil. Inclusive valeu Chevrolet. E por conta disso eu vou fazer um vídeo aqui mostrando o consumo na gasolina e falando como é que foi a experiência de usar 7 dias a S10. Como foi utilizar no dia a dia este modelo, essa picape. Esse aqui é um novo quadro, dia a dia. Por que chama dia a dia? Como a gente já testou esse carro, vocês já viram a avaliação no canal normal, avaliação completa, eu vou fazer o consumo dela na gasolina, que é o que a gente não tinha feito antes, para mostrar para vocês. E como eu fiquei com esse carro 7 dias, vou devolver ele hoje, eu vou passar as minhas impressões, como é que foi esses 7 dias com a S10. Deixa eu resetar aqui o computador de bordo, só um segundinho. E que alguém me liga aqui pra encher o saco. Eu comecei aqui a resetar o computador de bordo, fazer o teste de consumo na gasolina. E vou falar como é que foi o dia a dia, os 7 dias com a S10. Fui na faculdade com ela, academias. Eu andei com ela o tempo inteiro. E eu vou começar falando das principais coisas que eu gostei no carro no uso urbano. Eu não cheguei em estrada, eu só usei ele na cidade mesmo. E uma das primeiras coisas que eu gostei do carro usando na cidade, primeiramente foi do modo Eco. No computador de bordo ele tem uma aba ali que é a opção Eco, e ela tem duas funções. A primeira é um gráfico que ele mostra como é que foi o consumo do carro nos últimos 50 km. E aí ele fica mostrando ali se foi bem, se foi ruim. No caso da outra segunda opção, que é o que eu mais utilizei, ele mostra ali um auxílio, um assistente para você conseguir economizar mais combustível. Se você manter ali a aceleração no quadradinho Eco, quer dizer que você está conseguindo economizar combustível. Então, em usos urbanos para mim foi ideal. Picape a gente sabe que gasta, principalmente picape flex. Outra coisa que eu gostei foi do controle de rampa, né, aquele assistente de rampa, que na cidade é bem útil. Ele normalmente você utiliza os semáforos quando está vermelho e é um negócio muito íngreme, e ele fica freado o carro quando você está parado. Quando você precisa sair da partida, né, começar a andar, ele segura o freio por 3 segundos. Nisso você consegue já tirar o pé da embreagem, acelerar e sair com tranquilidade, sem dar aquela caidinha. Então essa foi outra coisa que eu gostei. Outra coisa que eu gostei também foi o MyLink, que a câmera de ré dele, além de ter o sensor, a câmera de ré, ainda tem aquela imagem que mostra o ângulo de esterçamento do veículo. Isso te ajuda bastante a entrar em vagas bem curtas, que você precisa de um auxílio, já que o carro ele é muito grande. Então na cidade é outro item que eu achei legal e bem útil. E por último, é legal a interação, uma pequena interação entre o computador de bordo e a central multimídia, que quando o carro entra na reserva, a central já te avisa ali se você quer que ela procure um posto mais próximo para você se locomover até lá e abastecer, para não ter nenhum problema de acabar o combustível. Agora, uma coisa que eu odeio nos carros da Chevrolet é que na hora que entra na reserva, o computador de bordo se torna inútil, você não consegue acessar nenhuma informação e você não sabe se está faltando muito para acabar o combustível, a autonomia, você não tem nenhuma informação. Então esse foi um detalhe que eu não gostei nem um pouco, e todos os carros da Chevrolet têm isso. Falando da dirigibilidade do carro em si, a direção ela é bem leve, é direção hidráulica, tudo bem, mas as picapes normalmente são assim. E a S10 ela tem uma direção razoavelmente leve, assim, claro que a direção hidráulica não é tão leve assim, mas eu achei bem leve, principalmente em alta velocidade. Quando você está andando a 100, 80, 100 por hora, já está bem leve, bem tranquilo. Porque, na verdade, em alta velocidade, em estrada, já pode se tornar até leve demais. Mas eu achei bem bacana a direção. E a suspensão foi uma das coisas que a Chevrolet mudou nessa nova S10 Flex. Eu gostei bastante, porque ela é uma suspensão que filtra bem o solo. Ela é razoavelmente macia, mas ao mesmo tempo ela também é firme. Não tem aquela pulação de
de caminhonete, sabe? Então eu gostei bastante disso, ela conseguiu agradar bem o meio termo, até um pouquinho mais pro conforto. Uma coisa que eu achei bacana também é o do apoio aqui, o apoio de braço com a posição do câmbio, que se torna bem agradável, bem confortável você passar as marchas. Lembrando que não tem ainda versão automática, vai vir, é óbvio, mas por enquanto não tem. E aí você pode ver, ó, aqui, ó, eu consigo apoiar aqui, troco a marcha, bem tranquilo, bem confortável aí, ó. Troco aqui, principalmente quando você vai mudar muita marcha, por exemplo, então a primeira, eu coloco na segunda e logo já vou colocar na terceira. Aí você tem um apoio aqui e depois você já pode colocar as mãos no volante novamente. Uma das coisas que o pessoal muito quer saber quando se fala de picape flex é o consumo. E quanto é que foi o consumo que eu fiz nesse percurso de 7 dias? Foi entre 5 e 5,5 km por litro na cidade. E é um consumo assim alto comparando com a gama de carros, mas caminhonete flex é sempre um consumo bem próximo, 4, 4,5, 5, é por aí. Esse é o consumo normal de caminhonete flex, é comum se esperar isso. E se torna bem caro você andar totalmente na cidade sem precisar de uma picape. Então muitas vezes quem compra picape gosta, porque fala, eu adoro picape, eu quero levantar, quero colocar BF, quero fazer isso só para passear. Consumo é uma das coisas que depois que você compra você até se arrepende. Pô, esse carro bebe pra caramba, mas picape flex bebe mesmo. Bom, estamos indo ali em direção a terminar o percurso de consumo, e eu lembro que a S10 no etanol fez um consumo de 7 km por litro, 6,9, 7 km por litro. Vamos ver quanto que ela vai fazer no final do percurso na gasolina. O ar tá ligado, igual no outro teste, nada muda, só o combustível mesmo. E falando em motorização, galera, a motorização dela eu acho fantástica no quesito de flex, eu acho que puxa muito bem. Depois de 2.500 giros ela já tem uma força muito boa, só que aí a força máxima mesmo vai lá pro 4.000 giros, por aí mesmo, aí você sente a força total da caminhonete. E como eu andei mais no etanol no percurso dos 7 dias, normalmente eu fiquei só no etanol mesmo, e hoje eu coloquei gasolina para fazer o consumo, eu senti uma pequena diferença. Foi levemente nítida a diferença de etanol para gasolina, só que não deve nada assim desempenho. O desempenho ainda continua bom, mas dá para perceber, mudando assim de um dia para o outro você consegue perceber. Ela no etanol ela é um pouco mais arisca, mas o desempenho em qualquer um dos dois é bom. E vamos ver que compensa. Será que compensa, pelo menos no nosso trecho aqui, será que compensa ficar usando etanol ou será que compensa usar a gasolina? Vamos descobrir agora mesmo. Deixa eu até voltar aqui pro computador de bordo. Olha só, galera, consumo finalizando aqui o nosso teste foi de 8 km por litro. Então a diferença não foi tão grande, né? Foi na verdade 1 km por litro de diferença. Então, querendo ou não, vale mais a pena você colocar etanol mesmo para utilizar a S10, né? Algumas das coisas que enfrentei no dia a dia utilizando a S10, tudo bem que são coisas meio óbvias, mas de qualquer forma, às vezes quem quer comprar na emoção nem pensa nisso, né? Como eu só usei na cidade, no percurso urbano, eu enfrentei algumas dificuldades, como por exemplo, você vai no centro e quer estacionar. Como é que você vai estacionar uma picape desse tamanho? Pois é, você encontra as vagas, beleza, uma vaga, outra, mas você vê que não cabe o carro. Aí quando você encontra uma vaga que cabe ele, você estaciona, pá, beleza. E aí chega alguém e estaciona na sua frente e praticamente te fecha. Mas como o S10 tem a câmera de ré, tem sensor, tem aquela função de esterçamento do volante, foi bem tranquilo de sair. Mas mesmo assim, você vê como é complicado utilizar uma picape grande no trânsito. E também para estacionar,
na academia, no shopping, você vê que o carro ele fica lá 1/3 para fora do tamanho da vaga. E por último, é bem comum, né, o consumo elevado em caminhonete flex. Claro, o carro pesa 2.000 quilos, o motor ele é 2.5, então ele bebe mesmo, é de se esperar isso. E às vezes, para quem tá pensando em comprar, será que eu vou comprar uma S10 básica, uma Ranger Sport, que é umas versões mais básicas dessas picapes de hoje em dia? Será que eu compro essas ou será que eu compro uma estrada? Ó, inclusive tem uma estrada aqui. Será que eu compro uma estrada completa? O pessoal fica muito na dúvida. E uma coisa que ajuda a decidir bastante é para o que você vai utilizar ela. Por exemplo, a S10 ela é uma caminhonete grande, ela é alta. Você vai usar para entrar no barro, vai usar para ir na fazenda, ou você vai usar mais para utilizar a cidade e levar coisa em obra. Você tem que saber se o espaço vai ser suficiente, se você precisa de uma caminhonete maior por causa do espaço. Até porque em questão de carga, as picapes elas carregam uma carga muito boa. Por exemplo, vou usar como exemplo a Montana, ela carrega 700 kg de carga e a S10 ela consegue carregar 873. Então a diferença não é tão grande assim para você escolher, por exemplo, a S10 como a picape por carregar mais peso, porque também você vai gastar mais combustível. Talvez seja melhor uma Montana porque eu vou economizar combustível, não preciso tanto de uma caminhonete alta. Então vocês fazem muitas dessas perguntas para se decidir, porque às vezes você compra o carro e você fala, putz, cara, gastando demais, eu queria algo que fosse mais econômico, né? Inclusive dar uma aceleradinha aqui, mostrar o desempenho na gasolina. Bom, fazendo um pequeno circuito de estrada para ver a aferição do consumo da gasolina na estrada mesmo. E eu vou manter os 100 km por hora. 100 km por hora. Eu só achei que em alta velocidade ela vibra um pouco. Você pode ver aqui, ó, o braço a cabine ela tá vibrando. Eu não sei se é assim mesmo, Bom, pessoal, terminei a parte de consumo da estrada mesmo. O consumo efetivamente de estrada. Deixei velocidade constante de 100 por hora, sem ultrapassagem, sem nada de sexta marcha. E o consumo a média foi de 9,6 km por litro. Tentei deixar o negócio mais constante possível. E essa foi a medição. Bom, vou finalizar o vídeo aqui, mostrando o desempenho na gasolina mesmo. E vou lá entregar o carro, devolver. Valeu, GM, por ceder a S10 pra gente. Que assim deu pra gente sentir, né, como é o carro no dia a dia. Se você gostou, clique em gostei, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e acesse o portal topspeed.com.br. Se você quiser se tornar patrão do canal Top Speed, acesse o patreon.com/topspeed. Lá você pode se tornar patrão e ganhar recompensas. E esse foi o vídeo de hoje, dia a dia. Dê sua opinião e o que pode agregar nesse quadro de vídeos que eu farei com o Dudu quando a gente receber um carro para ficar mais tempo, né? Que é interessante passar as fiéis opiniões do carro. E é isso aí, galera. Falou!